Caros microbiólogos, boa tarde e bem-vindos ao Dia Internacional do Microorganismo. Esta é a terceira edição do streaming das Conexões Luso-Microbianas Conversas de Ciência em Português, o evento âncora da Sociedade Portuguesa de Microbiologia para todos os microbiólogos e para o público em geral, em português, esperando chegar não só a Portugal, mas a todos os países de língua oficial portuguesa. Nós somos Paula Moraes e Miguel Viveiro. E vamos ser os vossos pivôs em representação da Sociedade Portuguesa de Microbiologia. Para me apoiar nesta emissão e em termos técnicos, tenho comigo os investigadores do grupo MicroEnvTech da Universidade de Coimbra e estamos a emitir do exploratório Centro de Ciência Viva de Coimbra, que apoia e colabora com a SPM nesta emissão. Bem-vindos ao Dia Internacional do Microorganismo, que se comemora hoje, no dia 17 de setembro, e vamos começar esta edição dando a palavra ao Presidente da Sociedade Portuguesa de Microbiologia, o professor Dr. Jorge Pedrosa. Ora, muito bom dia a todos. Em nome da Sociedade Portuguesa de Microbiologia, queria dar-vos as boas-vindas a este evento das Conexões Luso-Microbianas. E para isso queria cumprimentar todos os presentes, começando evidentemente pelos organizadores, a professora Paula Moraes, da Universidade de Coimbra, o professor Miguel Viveiros, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, da Universidade Nova de Lisboa, e os representantes dos vários países da rede lusófona de microbiologia. E sabemos que temos hoje representantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Macau, Moçambique, para além de Portugal. A todos um grande abraço da Sociedade Portuguesa de Microbiologia. E hoje é um dia muito feliz para nós, não só porque estamos aqui, mas porque é dia 17 de setembro e é o Dia Internacional do Microorganismo. Não sei se todos saberão, mas este dia, que se comemora hoje em todo o mundo, nasceu em Portugal. Foi em 2017 que um conjunto de sócios da ESPM, liderados pela professora Isabel Sá Correia, se lembrou de organizar um dia para comemorarmos a importância dos micro-organismos e o seu impacto na vida do homem e do planeta. E, portanto, é um dia auspicioso para estarmos aqui todos juntos nesta rede lusófona e abordar a microbiologia nas suas diversas vertentes. Sei lá, a saúde, que é um dos aspectos que primeiro nos ocorrerá, mas também o ambiente, a alimentação, a biorremediação, a economia circular, um conjunto muito importante de áreas de atividade para o homem e para o planeta, em que a microbiologia tem um aspecto fundamental e uma importância fundamental. Nós costumamos dizer que a ESPM está ao serviço dos microbiólogos e da sociedade. E muitas vezes isso faz-se através do estabelecimento de redes, neste caso de redes em língua portuguesa. E já que estamos neste contexto, não posso deixar de falar de um outro evento, que é o evento do Microbiologia 2024, foi a última edição, e como é de 2 em 2 anos, o próximo será o Microbiologia 2026, que é basicamente um encontro desenhado em língua portuguesa e completamente online para jovens microbiólogos. A ideia é que estes jovens, habitualmente, ou que terminaram o doutoramento há não mais de 5 anos, ou que estão a terminar o doutoramento, tenham uma oportunidade para apresentar o seu trabalho e para o discutir. E temos também, neste encontro online, a presença de cientistas já séniores de renome mundial e que trabalham em vários países do mundo e que são falantes do português e que dão feedback a estes estudantes. Esta é também uma iniciativa muito acarinhada pela sociedade. Mas há outras iniciativas que nós estimamos muito, por exemplo, os podcasts do microbiólogo, ou seja, entrevistas feitas com microbiólogos em língua portuguesa e que estão disponíveis no site da SPM, que poderão visitar e que penso também é inspirador para muitos de nós, sobretudo para aqueles que estão a começar a sua carreira, no sentido de saber como se desenha uma carreira, quais são os desafios que motivaram estes microbiólogos, quais são os seus sonhos futuros. Penso que será muito interessante também poderem visitar o site e verem esta iniciativa. E já que falamos do site, um outro aspecto que podem visitar é o resultado dos últimos concursos de divulgação de ciência em microbiologia. É também uma iniciativa em língua portuguesa, em que vos convido também a participar. A ideia é muito simples, é apresentar um abstract gráfico, uma imagem, com uma mensagem clara sobre a microbiologia e a sua importância, e depois ter um texto com 300 palavras que resume o que está nessa imagem. E depois há um júri que seleciona os melhores trabalhos e todos os anos temos prémios atribuídos neste concurso de divulgação de ciência em microbiologia.
Talvez um outro aspecto que salientaria aqui seria o Micro Summit. O Micro Summit é uma reunião que organizamos também de 2 anos, de 2 em 2 anos, tal como o Microbiologia. Também é dedicada, sobretudo, a jovens, mas no contexto da interação com o mundo produtivo. Portanto, a ideia do Micro Summit é colocar microbiólogos e representantes de várias empresas com interesse na área da microbiologia e criar aqui um diálogo promovendo a inovação e até perspectivas de carreira futuras para estes microbiólogos. Como veem, há aqui um conjunto muito grande de iniciativas em que gostaríamos de contar convosco e terminaria com 2 iniciativas que se aproximam. Uma é o congresso que nós organizamos de 2 em 2 anos, conjuntamente com uma outra sociedade científica portuguesa, com a Sociedade Portuguesa de Biotecnologia. Chama-se Microbiotech. Este ano será o Microbiotech 25 e vai decorrer pela primeira vez nas Ilhas dos Açores, em São Miguel. Portanto, convidamo-los para virem de 4 a 6 de dezembro a São Miguel e partilharem o vosso trabalho. Submetam abstracts. Os abstracts ainda estão a ser aceitos até ao final do mês de setembro. E o outro congresso que eu gostaria aqui de divulgar será em 2026, em novembro, decorrerá em Lisboa e decorrerá também de 4 a 6 de novembro. E neste caso, o IMS é a Associação Mundial das Sociedades de Microbiologia, portanto, será um congresso de âmbito global em que nós gostaríamos muito de ter um reforço dos falantes da língua portuguesa, em que gostaríamos de ter uma presença significativa de colegas que venham da América Latina e de África. Portanto, juntem-se a nós, venham aos Açores este ano, venham a Lisboa em 2026 e partilhem o vosso trabalho científico. Um grande abraço e votos de boas conexões luso-microbianas. Muito obrigada. Vamos agora dar a palavra aos microbiólogos que participam nesta emissão. Vamos ter a participação este ano de um número recorde com 14 participantes dos 6 países da rede lusófona, ou seja, de Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Macau. Representam 11 instituições. Vamos começar com a nossa colega microbióloga de Macau, representante da Universidade of Science and Technology, Marta Simões, e que nos vai falar de um projeto científico que mostra como os micro-organismos, especialmente os fungos do fundo do mar vermelho, podem ser usados na exploração espacial. Olá, o meu nome é Marta Filipa Simões, eu sou investigadora e líder do grupo FAR, Fungal and Astrobiology Research, e este grupo faz investigação aqui no Laboratório Estatal Chinês para as Ciências Lunares e Planetárias. Este é um laboratório que faz parte da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, nós ficamos em Macau, na China, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre um projeto que nos leva desde o fundo do mar até ao espaço. Para começar, vocês sabiam que há fungos que vivem em lugares tão extremos que parecem saídos de outro planeta? O Mar Vermelho tem zonas exatamente assim, com calor imenso, com muita quantidade de sal, muita quantidade de metais pesados. São condições que desafiam quase todo o tipo de vida, mas não todo. Há fungos que vivem nestas zonas e não só vivem, eles sobrevivem e produzem algumas substâncias que podem ser muito valiosas. Há algum tempo atrás, nós tivemos uma expedição científica ao Mar Vermelho, onde recolhemos diversas amostras, entre as quais amostras de solo do fundo do Mar Vermelho. É com estas amostras que aqui em Macau, o Dr. Ali Reza Armand Olá. Tem estado a trabalhar e de onde tem vindo a isolar vários tipos de fungos. Para além de fazer os isolamentos, ele tem estado a estudá-las em detalhe. Estes fungos são depois testados em condições de microgravidade simulada num aparelho que vos vou mostrar de seguida. Estes fungos são testados em condições de microgravidade simulada usando um aparelho específico que se chama clinostat. Depois de crescidas nestas condições, os fungos são usados para ver se conseguem fazer produção de nanopartículas de prata,
que têm várias aplicações, quer em medicina, quer em tecnologia espacial. Este trabalho ajuda-nos a perceber como a vida pode existir em ambientes extremos, como o fundo do mar ou até mesmo em Marte. E mostra também como micro-organismos como os fungos podem ser aliados na exploração espacial, desde a produção de materiais, como as nanopartículas metálicas, até à sobrevivência em missões de longa duração. Este é um exemplo de como a ciência feita em Macau pode contribuir para o futuro da exploração espacial. Esta é uma viagem que começa no mar e pode acabar em Marte. Obrigada por nos acompanharem. Bye bye. Muito bem. Vamos agora regressar aqui a Portugal com a nossa colega microbióloga Ana Paula Schunk, da Universidade de Coimbra. Instituição esta que lidera a rede lusófona de microbiologia e que nos vai apresentar os resultados e o trabalho do projeto Dust Mais, que, dizendo respeito à microbiologia, faz a utilização de um biopolímero de uma bactéria para tratar águas residuais numa pedreira. E aqui temos um contexto bem de um só ambiente, em que a microbiologia, o ambiente e a geologia se juntam numa dinâmica integrada. Vamos então a isso. O meu nome é Ana Schunk, sou investigadora no Centro de Engenharia Mecânica, Materiais e Processos e Departamento de Ciências da Vida, e a minha área de investigação é a microbiologia. No âmbito do projeto DUST, cuja empresa líder é a Solansis, que é uma empresa especializada na transformação de pedra, eles tinham um problema que era, eles pretendiam alterar o seu sistema de tratamento de águas residuais para um sistema mais ecológico e mais sustentável. Porque atualmente o que eles usam para tratar as suas águas, de maneira a flocular as partículas sólidas em suspensão, é a poliacrilamida. Só que a poliacrilamida é uma substância que tem uma incompatibilidade ambiental. Quando ela é degradada, produz monómeros de acrilamida que são tóxicos, que ao entrar na cadeia alimentar podem afetar a saúde humana. Neste projeto pretendeu-se desenvolver um floculante biológico que fosse a alternativa ao floculante sintético usado pela empresa. Então, o que nós tentamos fazer foi produzir um biopolímero bacteriano, e identificamos uma bactéria capaz de o fazer, e o biopolímero que esta bactéria produziu mostrou uma alta eficiência na floculação das partículas sólidas. Ele, não só em ensaios laboratoriais, mas também no ensaio piloto realizado na empresa. A eficiência de floculação deste biopolímero produzido por esta bactéria é cerca de 94% a 99%. E são valores extremamente significativos e comparáveis à da poliacrilamida usado pela empresa. Nesse sentido, o biopolímero produzido por esta bactéria é um potencial substituto da poliacrilamida. Uma das vantagens do uso deste biopolímero no tratamento destas águas residuais é que as lamas produzidas não serão tóxicas e nós podemos valorizar essas lamas utilizando como matéria-prima secundária. O facto deste biopolímero ter uma eficiência tão elevada levou a que nós submetêssemos uma patente provisória para o uso e produção deste biopolímero, que já foi aprovado. Vamos agora até Cabo Verde, onde vamos ouvir a nossa colega Tânia Reis. A Tânia é estudante na Universidade de Cabo Verde e a Universidade de Cabo Verde é uma das universidades fundadoras da rede lusófona de microbiologia e é a nossa representante hoje de Cabo Verde neste nosso streaming do Dia Internacional do Micro-Organismo. A Tânia vai-nos falar de do seu projeto de doutoramento em doenças tropicais e saúde global
e fala-nos da microbiota nasal e da sua relação com a asma e com outras atopias em crianças de Cabo Verde. Este é um estudo realizado em parceria com o HIMT da Universidade Nova. É aqui do meu colega Miguel. Vamos ver a nossa apresentação. Boa tarde, meu nome é Tânia dos Reis e estou aqui para apresentar o meu projeto cujo título é Microbiota Nasal e a sua relação com a asma e outras atopias em crianças de Cabo Verde. Faço doutoramento em Doenças Tropicais de Saúde Global no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Muitos estudos já mostraram que existe uma relação entre a composição microbiana humana e as diversas patologias, inclusive as patologias alérgicas. No entanto, a maior parte desses estudos está concentrada na microbiota do trato gastrointestinal, havendo assim uma lacuna significativa no conhecimento sobre a microbiota das vias respiratórias superiores. A caracterização da desbiose da mucosa nasal em indivíduos com doenças alérgicas pode contribuir assim para a compreensão de mecanismos subjacentes à inflamação alérgica, como no caso de doenças como asma, rinite alérgica e eczema. A asma é a doença não transmissível mais prevalente em crianças em todo o mundo, sendo que os países de baixo e médio rendimento contribuem com 84% da carga global dessas doenças e com 96% das mortes. As informações sobre essas doenças na África subsaariana, infelizmente, ainda são escassas. No entanto, o estudo International Study of Asthma and Allergies in Childhood, que é o ISAC, veio para maximizar o valor dos estudos epidemiológicos de asma e outras doenças alérgicas, estabelecendo um método padronizado que facilita a colaboração internacional e a comparação da prevalência dessas doenças. Os estudos que existem sobre a prevalência da asma na África já demonstra que essa prevalência e a gravidade está a aumentar entre as crianças. Em Cabo Verde foi feito um estudo de base populacional em 1.045 crianças com idade entre 6 e 7 anos na Ilha de Santiago. Os resultados mostraram que a prevalência da eczema em Cabo Verde atual era de 12,2%, da rinite de 20,0% e da asma de 10,5%. Prevendo assim que a prevalência atual da asma em Cabo Verde era superior à prevalência global de 9,1% e que a prevalência da Europa Ocidental, que é de 9,7%. Assim, o objetivo desse estudo é analisar a relação entre as alterações na microbiota nasal e as condições atópicas e o risco de colonização das vias aéreas superiores por agentes patogênicos em crianças participantes de um estudo de coorte na Ilha de Santiago, Cabo Verde. Os objetivos específicos do trabalho, então, são caracterizar e comparar a composição e a diversidade da microbiota nasal em crianças com asma, rinite alérgica e eczema atuais e em crianças saudáveis, analisar a relação entre as diferenças na composição e diversidade da microbiota nasal e a ocorrência de infecções de trato respiratório superior em crianças com asma, rinite e eczema atuais em comparação com crianças saudáveis, e, por fim, testar se as diferenças da microbiota nasal estão associadas ao desencadear ou exacerbar da asma, rinite alérgica e eczema. Para isso, desenvolveu-se uma metodologia onde as crianças participantes foram encontradas em 43 escolas de ensino básico da Ilha de Santiago, com idades entre 8, 9 e 10 anos, sendo que as crianças caso são as crianças com a doença atual, no caso rinite, eczema e asma, ou com histórico dessas doenças. E as crianças controles são as crianças saudáveis que serão correspondidas por sexo, idade e local. O número de crianças estudadas se prevê é de 150 casos, 150 controles. Para o início do trabalho, precisa-se de uma aprovação ética e o recrutamento de participantes nas escolas, onde foram contactadas as escolas e os professores por telefone e também presencialmente para assinarem o termo de consentimento informado. A coleta de amostras foi feita a partir de suaves nasais, que serão depois conservadas a menos 20 graus no DNA Shield. A extração do DNA será feita a partir do kit Zymo Biomics DNA Mini Prep e as regiões B3 e B4 do gene 6S do DNA ribossomado serão amplificadas e sequenciadas na plataforma Illumina NovaSeq PE250. Para análise bioinformática será usado o Chime Tool
para tanto o processamento quanto a atribuição taxonômica, análise de diversidade e comparação diferencial entre os grupos. No nosso cronograma, no primeiro ano, já foi feita uma grande parte do recrutamento dos participantes, das coletas, ou uma extração de 28 amostras para teste e envio para sequenciação. Assim, já temos alguns resultados preliminares. Esse estudo, então, fornecerá dados sobre a microbiota nasal em crianças cabo-verdianas, contribuindo para o entendimento dos mecanismos microbianos envolvidos nessas condições, no caso, asma, rinite alérgica e eczema. Excelente, muito obrigado. Voltamos uma vez a Portugal, agora com a nossa colega Teresa Semedo Lançadec, da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, nossa sócia da Sociedade Portuguesa de Microbiologia, uma grande microbióloga e desenvolvedora das atividades da nossa sociedade, que nos vai apresentar um projeto científico sobre o papel dos micro-organismos na produção de queijos artesanais, e neste caso os famosos queijos portugueses, e a forma como contribuem para o sabor e a segurança dos produtos alimentares. Uma vez mais, a microbiologia num contexto de uma só saúde, um só ambiente, uma só envolvência. Vamos então ao trabalho dos nossos colegas da Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa. Viajamos agora até ao Brasil, onde vamos ouvir o nosso colega Jerry Zilli. O Jerry é um conhecido da Universidade de Coimbra, mas é um investigador da Embrapa, da agrobiologia, membro da rede lusófona de microbiologia. A Embrapa é uma das unidades descentralizadas da rede brasileira de pesquisa agropecuária e trabalha muito com micro-organismos com potencial de promoção de crescimento microbiano, e essa é uma das áreas em que nos vai falar, é a área de que nos vai falar o Jerry nesta apresentação.
apresenta-nos inoculantes microbianos para as pastagens e que é uma das linhas de investigação trabalhadas pelo Centro de Recursos Biológicos Joana Dobereiner. Meu nome é Gerry Rizzilli, eu sou pesquisador da Embrapa Agrobiologia, uma das unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que se situa no município de Seropédica, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. E aqui a ideia é falar um pouco sobre inoculantes microbianos, né, para pastagens, que é uma das linhas dentro da microbiologia. A Embrapa Agrobiologia, como uma das unidades da Embrapa, ela atua na pesquisa agropecuária, mais precisamente com processos biológicos de uma forma geral. Os processos biológicos estão na base de várias linhas de pesquisa nossa e que culminam ao final com um melhor aporte de nutriente, né, aos sistemas e a redução do impacto ambiental por uso de processos biológicos. Então, quando falamos de processos biológicos, né, está no nosso DNA trabalhar no DNA da nossa instituição, trabalhar com micro-organismos, né, para promover processos como a fixação biológica de nitrogênio, que aporta nutrientes para as culturas agrícolas e que, em última instância, contribui com a redução dos impactos das mudanças climáticas e a descarbonização da agricultura de uma forma, num sentido amplo. Bom, o estudo em si ele parte da nossa coleção de cultura, né? Nós temos uma coleção de cultura importante chamada Centro de Recursos Biológicos, Joana do Beirain, e trata de se desenvolver um inoculante, né? Que é um produto contendo diferentes micro-organismos, mas um produto com um amplo espectro que possa ser utilizado para diferentes culturas, de forma que de fato tenha uma adoção por parte dos produtores, né, dos agricultores, ou pecuaristas nesse caso. Então a ideia nossa é trabalhar não apenas um aspecto para as braquiárias, por exemplo, que são gramíneas muito utilizadas nas pastagens, mas também para trabalhar com leguminosas consorciadas, que são aportadoras de nitrogênio. No Brasil existem cerca de 70 milhões de hectares de pastagens degradadas, é uma área muito expressiva, muito grande, e temos um rebanho com mais de 200 milhões de cabeças de bovino. Uma parte bastante importante tecnificada, mas a outra parte baseada em solos tropicais, com baixo teor de matéria orgânica, baixo teor de nitrogênio em consequência, e com alto grau de degradação. Então, são essas áreas o alvo principal para esse produto microbiano. Então, um trabalho a partir de uma coleção de cultura, fazendo os cultivos desses micro-organismos, né? Fazendo testes de viabilidade, concentração, né? Fizemos um estudo de genômica bastante importante de um grupo de cerca de 30 micro-organismos, para identificar os mais eficientes, né? Inclusive, dentro desse grupo, temos uma espécie nova dentro do gênero Bradyrisóbio, que estamos preparando um paper para publicação. Avançamos depois nos processos fermentativos, desenvolvendo, estudando as melhores condições para este produto, para esse inoculante, as melhores formulações. Levamos esses inoculantes para os testes com as diferentes plantas, tanto as gramíneas quanto as leguminosas, em condições de casa de vegetação. Né? Aqui um detalhe das plantas já um pouco mais crescidas, o cajanus, que é o guandu, a braquiária, que é o capim, né? E o desmódio também, que é outra leguminosa, uma leguminosa perene. Aqui mais detalhes, né, do crescimento, já testando as diferentes doses do inoculante, né, mostrando que a gente vê uma contribuição bastante importante, partindo do controle para os inoculantes, né, na produção de matéria seca. Aqui detalhes da nodulação, os nódulos formados, né, que são as verdadeiras fábricas de nitrogênio que nós temos. E aqui os experimentos, então, em condições de campo, já testando o produto
quando nós observamos ganhos incrementais de produção de biomassa e, consequentemente, também do nitrogênio fixado, né? Então, temos mais nitrogênio sendo fixado e o produto agora está numa parceria com uma empresa para ser colocado no mercado e estamos vendo que tem um sucesso bastante importante, né? Então, esse é um resultado, né, que a gente tem no campo. Aqui um detalhe de uma raiz nodulada no campo, aqui já as plantas de desmódio com sementes. E eu fico por aqui, agradeço a oportunidade e fico à disposição para contatos de pesquisa. Excelente. Continuamos agora, saltando o Atlântico, mas descendo para o continente africano, para Moçambique, com o colega Benny Chau, da Universidade de Rovuma, uma das fundadoras da rede lusófona, e vai-nos apresentar um trabalho sobre desinfecção solar enquanto tecnologia de baixo custo para tratamento de água potável, onde claramente a microbiologia se une com uma das necessidades mais essenciais para a vida e onde a energia solar pode aqui ter um papel profundamente importante para a sustentabilidade dos nossos ecossistemas e da nossa saúde também. Venha o nosso colega Benny e o seu trabalho. Olá, eu sou Benny Chauki, eu sou microbiólogo e professor na Universidade de Rovuma. Ao longo dos anos, vários esforços foram direcionados visando o desenvolvimento de tecnologias de baixo custo de tratamento de água potável. Isso se deve ao fato de anualmente mais de 800 mil pessoas morrem, né, como consequência de consumo de água potável insegura, ou seja, contaminada por micro-organismos. E a maior parte dessas mortes acontecem em países em desenvolvimento de baixa renda. E dentre os esforços, esses esforços resultaram no desenvolvimento de várias tecnologias, dentre as quais a desinfecção solar. A desinfecção solar, né, consiste essencialmente em colocar a água que se pretende consumir dentro de uma garrafa transparente, especialmente as garrafas plásticas, principalmente aquelas semelhantes às utilizadas para o acondicionamento de várias bebidas, como refrigerante. Então, a água ela é colocada nessas garrafas e exposta ao sol, como mostrado nessa figura aqui, durante pelo menos um dia, né? Cerca de 6 horas. Depois desse tempo, a água ela está segura para o consumo. Existem centenas de trabalhos científicos que comprovam a eficácia desta técnica em vários contextos. No entanto, a pergunta que se colocava, que se mantinha, é: por quanto tempo essa água permanece segura após o tratamento? Então, para responder essa pergunta, nós conduzimos esse trabalho aqui, que já está publicado e qualquer um pode acessar, e essencialmente o que nós fizemos, né, foi fazer 2 experimentos em simultâneo. No primeiro caso, nós enchemos de bactérias dentro de contaminamos, né, com muitas bactérias a água e colocamos essa água contaminada em garrafas PET, né, semelhantes àqueles vasilhames de refrigerantes. Mas também, por outro lado, né, na água, na natureza, nós podemos ter outros micro-organismos além de bactérias, como o caso de protozoários. E esses protozoários na natureza, elas vivem se alimentando de bactérias, né? E algumas bactérias, especialmente aquelas capazes de causar doença, podem sobreviver dentro dessas bactérias, tá? Ou seja, dentro desses protozoários e se multiplicar. Então, o que nós fizemos foi induzir com que esses protozoários, eles, né, engolissem essas bactérias e essas bactérias passaram a sobreviver dentro de si. E daí, nós fizemos com que esses protozoários produzissem uma estrutura de hibernação, uma espécie de uma casquinha que eles produzem em torno de si, eles ficam lá hibernados. Então, nós fizemos o mesmo, nós contaminamos a água e nós colocamos essa água em outras garrafas. Nós expusemos ao sol durante um dia,
o que aconteceu é que, no final daquele dia, aquela água que estava contaminada por bactérias, ela estava livre de bactérias, ela estava totalmente segura. Ou seja, todas as bactérias morreram e nós deixamos por vários dias, nenhuma bactéria voltou a viver. No entanto, aquela que tinha protozoários, que tinha cistos de protozoários, o que aconteceu é que depois de 3 dias voltou a crescer bactérias. Por mais que nós expuséssemos essa água com protozoários por 3 dias consecutivos altamente ensolarados, ainda assim, depois de 3 dias, as bactérias voltavam a reaparecer. Ou seja, os protozoários saíam da casquinha, cresciam e as bactérias saíam de dentro dos protozoários e voltavam a contaminar. Então, este método, né, as nossas conclusões foram que o método de tratamento solar de água ele realmente funciona, né, por causa do calor e radiação ultravioleta do sol que mata os micro-organismos. No entanto, os protozoários na forma de cistos são capazes de resistir. Por isso, toda a água que for tratada por meio da SODES ou da desinfecção solar, ela deve ser consumida em até 3 dias. Se não for consumida nesse tempo, essa água terá que ser exposta outra vez ao sol, né, um dia inteiro antes de ser consumida, porque pode haver o risco de recontaminação. Voltamos a Portugal continental, que aqui estamos, e a Lisboa, onde vamos falar com Sofia Santos e Isabel Couto, professoras no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. São investigadoras que nos vão apresentar um trabalho sobre a resistência aos antimicrobianos e a sua ameaça à saúde global, e vão fazê-lo utilizando uma abordagem One Health. Esta é uma investigação realizada na Unidade de Microbiologia Médica do HIMT Nova, e temos todo o gosto em chamar essas nossas colegas sócias da ESPM para apresentar o seu trabalho. Olá, chamo-me Isabel Couto e sou professora associada aqui no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Como sabem, a resistência aos antimicrobianos tem vindo a aumentar e é hoje em dia um grave problema de saúde global. Aqui no IHMT Nova estudamos a resistência aos antimicrobianos em diferentes bactérias patogénicas, quer para o homem, quer para animais de companhia, usando, portanto, uma abordagem Uma Só Saúde. Estamos particularmente interessados nos sistemas de efluxo como uma primeira resposta da célula ao desafio dos antimicrobianos. Queremos perceber, em particular, como é que os diferentes sistemas de efluxo podem contribuir para o aparecimento de fenótipos de multiresistência. Numa outra área complementar, estudamos diferentes abordagens para combater estes sistemas de efluxo e, assim, propor novas soluções para este grave problema. Convido-vos a assistir aos próximos vídeos e ficarem a conhecer um pouco mais da nossa equipa e do nosso trabalho. Olá, eu sou a Catarina, estou a concluir o meu doutoramento em resistência aos antimicrobianos, em estafilococos pseudointermédios. Comecei por estudar uma coleção de isolados obtidos em Lisboa, entre 2014 e 2018, provenientes de infecções de pele de animais de companhia. Verificámos que nesta coleção existia uma elevada resistência aos antimicrobianos, sendo que cerca de 45% dos nossos isolados apresentavam perfis de multiresistência. Verificámos também que em Portugal estão a emergir linhagens clonais novas associadas a estas resistências e que já tinham sido verificadas noutros países da Europa. Dada a elevada resistência, fomos estudar o mobiloma destes isolados e, através de técnicas de sequenciação, e perceber qual era a sua relação com a resistência antimicrobiana. O mobiloma corresponde a todo o material genético que é móvel e que pode ser transmitido entre bactérias. Verificámos que nesta coleção os nossos genes de resistência estavam associados a estes elementos genéticos móveis. Como tal, contribui para a disseminação da resistência por esta espécie. Olá, sou a Carolina Ferreira e no meu doutoramento estudo a bomba de efluxo NORA e outras e o seu contributo para a resistência em várias espécies de estafilococos. As bombas de efluxo são proteínas que se localizam na membrana das bactérias e podem reconhecer não só antibióticos, como também antissépticos e desinfetantes, quando estes entram na célula, e expelem-nos para o exterior.
Assim, estes compostos deixam de ter o seu efeito desejado, podendo levar a falha terapêutica. Nos últimos anos, demonstramos que NORA é codificada por um gene nativo em Staphylococcus aureus, que é a espécie de maior relevância dentro dos estafilococos, e também noutras espécies de estafilococos. Sabemos também que esta bomba de fluxo pode ter várias variantes associadas aos clones desta bactéria, e atualmente estamos a estudar as variantes desta bomba e também de outras nas várias espécies patogénicas de estafilococos. Olá, o meu nome é Marta e durante o meu mestrado identifiquei que o efluxo é um mecanismo importante na resistência a estafilococos intermédios, que é o principal causador de infecções de pele em cães. Agora, no meu doutoramento, quero identificar quais os sistemas de efluxo presentes neste agente patogénico e como é que eles respondem à exposição aos antibióticos, antissépticos e desinfetantes que são utilizados no tratamento de infecções em animais de companhia. Olá, sou Sofia Santos Costa, professora auxiliar de IHM19. Para além do efluxo, as bactérias podem apresentar outras estratégias para sobreviver à ação dos compostos antimicrobianos. Uma dessas estratégias é a formação de biofilmes. Os biofilmes são comunidades de bactérias que vivem numa matriz de substâncias poliméricas extracelulares produzidas pelas próprias bactérias e que ajudam a sobreviver à ação dos antimicrobianos. Nos últimos anos, têm surgido várias evidências de que pode haver uma relação entre o efluxo e a formação de biofilmes. Assim, no nosso grupo, iniciamos uma nova linha de investigação, na qual procuramos identificar fármacos que tenham uma dupla ação, uma ação anti-efluxo e uma ação anti-biofilme. Esta procura está a ser feita no âmbito do projeto DREVI, no qual utilizamos uma estratégia de reposicionamento de fármacos, ou seja, estamos a tentar encontrar novas aplicações para fármacos que já estão em uso clínico. Olá, sou Mariana e no meu doutoramento estou a usar uma estratégia de reposicionamento de fármacos para encontrar novos inibidores de efluxo e biofilme em diferentes espécies de estafilococos com importância humana e veterinária. Até agora encontramos 24 compostos com capacidade para inibir o efluxo e destes 17 foram capazes também de inibir os biofilmes de Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis. Muitos destes fármacos são usados atualmente na clínica para tratar problemas cardiovasculares do sistema nervoso. Além de terem atividade in vitro, estes fármacos também mostraram alguma atividade em vivo no modelo de infecção pela Legionella. Este modelo foi implementado pelo nosso grupo no GHTM e HMT9 para fazer diferentes estudos, como estudar a virulência de diferentes espécies bacterianas e a eficácia de novos fármacos. Atualmente estamos a usar estes fármacos como adjuvantes de antibióticos e a tentar encontrar os alvos celulares destes fármacos para, no futuro, termos novas opções terapêuticas para infecções provocadas por bactérias resistentes aos antimicrobianos. Olá, eu sou Humberto Medeiros Barreto, sou professor da Universidade Federal do Piauí. Recentemente concluí o meu pós-doutorado aqui na Universidade Nova de Lisboa, no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, na unidade de microbiologia médica. No nosso projeto de pós-doutorado, nós avaliamos o potencial antimicrobiano de derivados azólicos contra os tipos de Staphylococcus aureus com resistência mediada por efluxo. Nós obtivemos resultados promissores com as tiazonidinonas, que apresentaram uma boa atividade antimicrobiana, sendo capaz de inibir o crescimento de todas as estirpes testadas. E os derivados imidazolidínicos, estes apresentaram potencial adjuvante, aumentando a atividade dos antimicrobianos norfloxacina e ciprofloxacina, contra esses estirpes resistentes. Portanto, esses resultados são promissores no sentido de abrir novas perspectivas para aumentar o arsenal de fármacos contra as bactérias resistentes. Esperamos que tenham gostado. Se quiserem saber mais, visitem-nos em pessoa no nosso website. Feliz Dia Internacional de Microorganismos. Ora bem, continuando em Portugal, Vanessa Silva, uma microbióloga investigadora do Laboratório de Química Verde da Rede de Química e Tecnologia, o REQIM, também nossa digníssima sócia da Sociedade Portuguesa de Microbiologia, que nos vai apresentar um excelente trabalho desenvolvido pelo seu grupo de investigação, também com perspectiva de relação à saúde, usando diferentes tipos de Staphylococcus aureus, provenientes de várias amostras, humanos, animais e meio ambiente, e desviar aqui a nossa atenção para esta interligação e este relacionamento entre as diferentes tipos de diferentes origens e as suas interrelações. Vanessa Silva, o vídeo é seu, o palco é seu.
Olá, o meu nome é Vanessa Silva, sou investigadora de pós-doutoramento no LAC VR-Quinte e vou falar um pouco sobre o tipo de investigação que o meu grupo de investigação faz, em particular um estudo em Staphylococcus aureus. A resistência aos antibióticos é um dos maiores desafios de saúde global. Bactérias circulam entre humanos, animais e ambiente, mostrando como a saúde de todos está interligada. O conceito One Health mostra como estes três compartimentos estão conectados. Quando usamos antibióticos em excesso nos hospitais, podemos selecionar bactérias resistentes que acabam por chegar ao compartimento do ambiente. No setor animal, o uso de antibióticos na produção pecuária também contribui para a emergência de bactérias resistentes. Já no ambiente, a contaminação de solos e rios com resíduos de antibióticos cria reservatórios invisíveis. No nosso grupo de investigação, estudamos várias bactérias patogénicas, como Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Enterococcus. No trabalho que vou apresentar hoje, vou focar mais em Staphylococcus aureus. Esta bactéria pode viver em comensalismo na pele e nas mucosas de humanos e animais, mas também pode tornar-se patogénica e provocar infecções graves, como por exemplo septicemias e endocardites. O maior risco surge quando esta bactéria resiste à ameticilina, originando o Staphylococcus aureus resistente à ameticilina ou MRSA. Ele é considerado pela Organização Mundial de Saúde um dos agentes patogénicos de maior prioridade. Para este trabalho foram recolhidas amostras de humanos, animais e do meio ambiente, para formar então o contexto One Health, e foram recolhidas amostras de ambiente hospitalar, nomeadamente pé diabético e septicemias, amostras de animais de quinta e dos seus produtores, e também de cães de caça e dos caçadores. Também foram recolhidas amostras de animais de produção, como frangos, coelhos para consumo e codornizes. Amostras de animais selvagens, como roedores, lebres e rapinas noturnas, como mochos e corujas. E, finalmente, a parte ambiental de águas residuais hospitalares e de águas superficiais, como rios, barragens, formando um total de 1745 amostras. Posto isto, as amostras foram semeadas em meios seletivos diferenciais, permitindo o isolamento dos stafilococos. Depois foi feito teste de suscetibilidade antimicrobiana e finalmente foi feito o Whole Genome Sequencing, ou PCR, para detectar genes de resistência, virulência, linhagens clonais e elementos genéticos móveis. Das 1745 amostras, foram isolados 325 S. aureus, sendo que 267 foram MRSA. Importa destacar que 100% das amostras clínicas de animais de produção e águas residuais tinham MRSA. Relativamente à multiresistência, importa salientar que mais de 80% dos isolados de amostras clínicas de animais de companhia foram resistentes a pelo menos 3 classes de agentes antimicrobianos. Relativamente a amostras de origem hospitalar, os isolados pertenciam a clones pandémicos globais que se sabe que estão associados normalmente ao ambiente hospitalar. Testamos também uma possível transmissão entre humanos e animais através de 3 estudos. No primeiro estudo, isolamos stafilococos de caçadores e cães de caça e detectamos 3 casos onde se verificava o mesmo genótipo e a mesma linhagem clonal, como mostra uma possível transmissão. No segundo estudo, entre burros e tratadores, não foi detectada nenhuma possível transmissão entre os animais e os tratadores. E no terceiro estudo, de vacas e os seus tratadores, foi detectada em 3/5 a mesma estirpe, o mesmo genótipo, associado normalmente a humanos. No estudo de frangos e codornizes não foi detectado nenhum MRSA nas amostras de frango, mas 29% das amostras de codornizes apresentaram MRSA que tinham um perfil de multiresistência. Já no estudo dos coelhos, 16% das amostras foram positivas para MRSA e também apresentaram um perfil de multiresistência. Nas amostras dos animais selvagens foi possível detectar 3 MRSAs em lebres, sendo que a linhagem clonal era igual à dos coelhos para consumo, 6 MRSAs em roedores, sendo que importa destacar que 3 destes possuíam o gene MEG-C, e
E nos moços e corujas foi possível isolar 23 Staphylococcus aureus, sendo que um MRSA tinha também o gene MAGC. Assim concluímos que a resistência a antibióticos exige uma vigilância integrada e o desenvolvimento de soluções sustentáveis para proteger a saúde de todos. O nosso próximo vídeo são os 5 minutos de fama de Beatriz Vessali, que é uma estudante de doutoramento do Instituto de Microbiologia Paulo Goes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esta instituição ainda não pertence à rede lusófona, mas está com um percurso para aderir a esta rede, teremos todo o gosto. A Beatriz Vessali vai nos apresentar um trabalho em produtos e processos microbiológicos focados em bactérias magnetotáxicas e foi um trabalho desenvolvido no Laboratório de Biologia Celular e Magnetotaxia, então, do Instituto de Microbiologia Paulo Goes. Beatriz Vessali, força! Meu nome é Beatriz Vessali, eu sou aluna de doutorado do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e trabalho no Laboratório de Biologia Celular e Magnetotaxia, orientado pela doutora Fernanda de Ávila Abreu, e temos como foco o desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos focados no uso de bactérias magnetotáticas. Bem-vindos! Mas o que são bactérias magnetotáticas? Imagine como se você tivesse uma bússola interna que te ajudasse a se orientar. É exatamente isso que as bactérias magnetotáticas têm. Elas vão produzir pequenas partículas magnéticas, chamadas magnetosomos, que são ímãs microscópicos que vão ficar organizados em fileiras no seu interior. Esses ímãs biológicos vão funcionar como uma bússola interna, que vai permitir com que as bactérias nadem de acordo com as linhas do campo magnético da Terra. Vai ser como se elas tivessem um GPS natural. Podemos observar que, conforme mudamos a direção do ímã e assim seus polos magnéticos, o nado das bactérias também é alterado devido à influência do campo magnético. Aqui no LabMax nós estudamos e cultivamos diferentes espécies de bactérias magnetotáticas. Uma delas foi inclusive isolada aqui no Brasil. Mas nosso trabalho vai além de estudar e classificar esses micro-organismos. Aqui nós produzimos as bactérias magnetotáticas em grandes quantidades para extrair os magnetossomos puros. E essa vai ser a base de grande parte das linhas de pesquisa do laboratório, as aplicações biotecnológicas dos magnetossomos. Mas para que servem esses ímãs biológicos? As aplicações podem ser surpreendentes. Na saúde, podem ser utilizados para desenvolver medicamentos inovadores, funcionando como carreadores para fármacos até o local certo no corpo. Em aplicações ambientais, nós utilizamos os magnetossomos para degradar poluentes orgânicos, como por exemplo corantes. Em nossos estudos, chegamos a ter mais de 90% de eficiência com a boa reusabilidade desses cristais para tal aplicação. Além disso, podem ser utilizados para desenvolver nanomateriais funcionais que podem revolucionar diversos aspectos da indústria. As bactérias magnetotáticas nos mostram como a natureza pode ser engenhosa e como podemos aprender com elas a resolver os desafios do mundo moderno. Essas foram as nossas contribuições para a Rede Lusófona de Microbiologia de 2025. Ciência brasileira, falando português, conectando conhecimento. Muito bem, regressamos a Portugal com Guilherme Herói, estagiária de verão na Universidade de Coimbra. Neste caso, uma colega que vem realizar um projeto em parceria com a Universidade Gazi, da Turquia, e o seu trabalho foi realizado na identificação de isolados bacterianos desconhecidos provenientes de ambiente hospitalar. Guilherme Herói, é esta vez de nos apresentar o seu trabalho e muito obrigado por participar nesta iniciativa. Hi everyone, my name is İrem Erol and I'm an undergraduate pharmacy student from Gazi University in Turkey. This summer I joined the University of Coimbra Bacteria Culture Collection Microbiology Lab as an intern. During this time I worked on a project titled Identification of Unknown Bacterial Isolates from our hospital environment. The aim of this project was identify unknown bacterial isolates collected from a hospital environment. By knowing which bacteria are present, we can better understand
potential infection risks, support infection control, and improve patient safety. To achieve this goal, I used some classical biochemistry and microbiology techniques as well as some molecular methods. After all experiments, we found out that the bacterial isolates were mainly gram-negative both, but they still showed a wide variety of biochemical characteristics. Some strains were able to use certain enzymes, while others behaved very differently in the same tests. When we tested their resistance, we also saw that a few isolates could survive UVC radiation exposure, while others were much more sensitive. This also showed us that even bacteria living in the same hospital environment can have very different survival strategies. Let me give you 3 short examples from my results. One of our strains was urease positive, meaning it could break down urea into ammonia. This helps bacteria survive by creating a more favorable environment around them. Another strain was twin negative, so it couldn't break down certain fatty substances. This shows that not all bacteria have the same ability to use nutrients. And the third one was able to survive longer under UVC light, while others died quickly, which means some hospital bacteria can adapt to stressful conditions better than other bacteria. These examples also show how diverse hospital-associated bacteria can be and why identifying them is so important for infection control and public health. Overall, this project helped me put microbiology techniques into practice and see how they matter in real healthcare settings. These work applications include helping hospital staff make informed decisions for infection control, reducing the risk of healthcare, and also academically it contributes to microbiology education and research, helping us understand better bacterial diversity and behavior. And I can also say that commercially it supports the development of diagnostic tools, laboratory services, and antimicrobial products. In summary, from a public health perspective, identifying bacteria in hospital environments help prevent healthcare-associated infections and potential outbreaks. By understanding which bacterial species are present and how they behave, hospitals can implement some targeted hygiene measures, reduce the spread of antibiotic-resistant bacteria, and protect both patients and staff. This knowledge also contributes to broader public health strategies by minimizing the risk of infection spreading into the community and ensuring safer healthcare settings for everyone. That's all I want to share with you. Thank you for watching. I appreciate this opportunity and being part of this scientific community. Thank you. Voltamos a português e a Cabo Verde. Wilson Silvestre Correia, investigador da Universidade de Cabo Verde, vai nos apresentar o seu estudo sobre infecções respiratórias em crianças de Cabo Verde. Como o Wilson diz, este é um problema de saúde pública com forte impacto nos serviços pediátricos do país e temos todo o gosto em ouvi-lo falar sobre o tema. Olá, o meu nome é Wilson Silvestre Carvalho Correia, sou biólogo e investigador. Nos últimos anos tenho me dedicado ao estudo de infecção respiratória aguda em crianças em Cabo Verde, que é um problema de saúde pública com forte impacto nos serviços de pediatria do país. A infecção respiratória é uma das principais causas de internamento em crianças menores de 5 anos de idade em Cabo Verde. No entanto, até recentemente havia poucas informações sobre quais os agentes patógenos mais frequentes ou quais subtipos virais circulavam no país. Foi com base nessa lacuna que nasceu a minha investigação, que deu origem a 3 artigos científicos já publicados. O primeiro artigo tive como base uma amostragem realizada em 2019 em crianças menores de 5 anos de idade com suspeita de infecção respiratória aguda, atendidas nos serviços da urgência do Hospital Universitário Dr. Agostinho Neto. Para a identificação dos patógenos, utilizamos a tecnologia Filmera Respiratory Panel, que é um painel molecular rápido que permite identificar até 19 vírus e 4 bactérias responsáveis por causar a infecção respiratória
Agora, identificamos 17 vírus e bactérias com o renovírus humano, enterovírus humano, influência AH3 e o vírus sincitial respiratório humano como os mais frequentes. Detectamos com infecção em 20% dos casos e associação com fatores como partilha de quarto com adulto, o que reforça a importância de um diagnóstico laboratorial preciso. Em 2022, repetimos o estudo para avaliar os efeitos da pandemia de Covid-19. Quase 87% das amostras estavam positivas para pelo menos um agente com renovírus, enterovírus humano, vírus sincitial respiratório humano, adenovírus de SARS-CoV-2 em destaque. Observamos também alteração sazonal e uma mudança nos subtipos de vírus sincitial respiratório humano após a pandemia. A partir dessas amostras, desenvolvemos o terceiro estudo, onde validamos primers específicos e identificamos linhagens virais circulantes do vírus sincitial respiratório humano. Não foram detectados nenhuma mutação de resistência para alguns dos medicamentos utilizados no tratamento para essa infecção, mas o trabalho reforça a importância de vigilância genética contínua. Esta investigação marca um passo importante na geração de evidências científicas locais. Os dados obtidos podem apoiar a implementação de um sistema nacional de vigilância de vírus respiratório, melhorar o uso racional de antibióticos e influenciar políticas de saúde pública. Também reforça o papel da investigação científica em contextos insulares e de poucos recursos, como é o caso de Cabo Verde. Este estudo lança as bases para uma vigilância virológica estruturada em Cabo Verde. O próximo passo é expandir para outras ilhas, integrar a análise genômica contínua e fortalecer redes científicas lusófonas. Cabo Verde tem potencial para gerar ciências relevantes, aplicadas e com base local. E é esse o caminho que continuaremos a construir. Obrigado. Voltando a Portugal, que há Tia Hidalgo, investigadora no Aquavalor, Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água, que atua em torno da temática da água enquanto valor distintivo, agregador e potenciador de crescimento económico na sub-região aqui do Alto Tâmega. Vamos apresentar a experiência da Associação de colocar a microbiologia ao serviço da valorização da água, neste caso da água termal, em todas as suas áreas de investigação e inovação. Portanto, aqui uma área bem transversal, mas altamente impactante. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por participar. É um gosto estarmos aqui convosco nas conversas de ciência em português. Nesta breve conversa, vamos mostrar como o Aquavalor tem usado a ciência, em especial a microbiologia, para valorizar um recurso natural tão precioso e cheio de vida, a água termal. O Aquavalor é uma associação sem fins lucrativos, com sede no Alto Tâmega, e tem como missão principal valorizar o recurso água termal em todas as suas áreas de investigação e inovação. Somos uma infraestrutura de interface, ou seja, ligamos a investigação às empresas, criando inovação onde ela ainda não chega. Desde 2021 que temos o título de CoLab, Laboratório Colaborativo atribuído pela FCT. Temos colaborações com entidades de referência como o Instituto Politécnico de Bragança, Inestec, universidades, centros hospitalares e várias empresas, desde termas a hotéis, passando por entidades do setor alimentar. A ideia é simples: criar conhecimento útil, partilhá-lo e aplicá-lo.
A visão do Aquavalor é que este se torne um centro de referência a nível nacional e internacional na área temática das águas minerais naturais. O nosso foco consiste em estimular sinergias entre os vários setores e a formação e qualificação de recursos humanos. Assim, temos como principal objetivo estabelecer ativos especializados e atrair novos empregos qualificados. Temos uma equipa multidisciplinar com licenciados, mestres e doutorados e muitos jovens em formação. Este equilíbrio entre uma equipa altamente qualificada e jovem tem sido fundamental para desenvolver projetos inovadores e com impacto real na sociedade e empresas. Já temos vários projetos concluídos, outros em curso e vários submetidos. Alguns dos projetos já concluídos deram origem a novos projetos a decorrer e recebemos recentemente os resultados de mais candidaturas aprovadas. Nesta timeline, conseguimos ver de forma resumida o percurso do Aquavalor, desde 2019 até à atualidade, sendo que ainda temos um longo caminho pela frente. Como o tempo é curto, vamos destacar 5 projetos com ligação direta à microbiologia. Apesar de muitas pessoas associarem a água termal apenas ao bem-estar, há uma dimensão invisível, mas com um papel fundamental: o mundo microscópico que vive nessas águas. Através de diversos projetos, temos explorado o hidrogenoma, ou seja, o conjunto de micro-organismos que estão presentes nas águas termais. No projeto Aquaevitae, financiado pelo BPI, Fundação La Caixa e FCT, estudamos a diversidade microbiológica de várias águas termais. Um dos resultados deste projeto foi perceber que o armazenamento da água altera o seu conteúdo microbiano, podendo impactar os efeitos terapêuticos, e foi exatamente esse tipo de conhecimento que nos permitiu aprofundar os benefícios da água termal para a saúde. O Oralterm, financiado pelo BPI, Fundação La Caixa e FCT, é um projeto onde estudamos o potencial da água termal de Vimioso para desenvolvimento de uma solução de higiene oral. A ideia é aproveitar as propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e cicatrizantes da água para desenvolver um novo produto, focado na saúde oral. O Term for Skin, financiado pelo BPI, Fundação La Caixa e FCT, trabalha com a água termal de Chaves para desenvolver cosméticos sustentáveis para mulheres em fase de peri ou menopausa. Estamos a desenvolver uma água micelar e um produto capilar, aproveitando compostos bioativos presentes na água, adicionando extratos de origem natural. Mais uma vez, a microbiologia ajuda-nos a explorar os efeitos positivos da água a nível cutâneo. O Aquapred é um projeto internacional que une parceiros de Espanha, França e Portugal. É financiado pelo Interreg SUDOE. O objetivo deste projeto é monitorizar, em tempo real, a qualidade da água termal nos balneários usando sensores e inteligência artificial, garantindo a segurança do utilizador e ajudando os balneários a tomarem decisões mais rápidas. Por fim, o projeto Inove Olheira, financiado pelo Compete 2030, mostra que a microbiologia também pode ser aplicada à gastronomia. Neste projeto, estamos a estudar formas de melhorar a conservação e segurança microbiológica da massa de alheira sem adição de conservantes e com maior durabilidade. Em resumo, o Aquavalor é um exemplo de como a microbiologia pode estar ao serviço da valorização dos recursos naturais, neste caso, a água termal. Muito obrigada pela vossa atenção. Ficamos à disposição para qualquer questão. Vamos agora a Angola, falar com o microbiólogo Moisés Francisco. Este nosso colega trabalha na Universidade Agostinho Neto, é a representante, a Universidade Agostinho Neto é a representante de Angola na rede lusófona, é uma universidade fundadora da rede lusófona. O colega Moisés Francisco apresenta-nos o trabalho realizado pelo seu grupo de investigação, que trabalha em projetos respeitantes ao perfil clínico e microbiológico de perfurações intestinais e ao perfil microbiológico e epidemiológico de parasitoses intestinais. Temos todo o gosto em ouvir o trabalho do grupo de investigação do colega Moisés Francisco. Ilustres colegas e comunidade científica, cordiais saudações. Nós somos o grupo de trabalho afeto ao Departamento de Microbiologia, Parasitologia e Métodos de Diagnóstico da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto.
No ano transato, foi anunciado um grupo de projetos que seriam levados a cabo no referido departamento. Dentre os vários projetos, destacamos o projeto referente às perfurações intestinais e o projeto referente às parasitoses intestinais, cujos resultados são interessantes, pelo que apresentamos, em seguida, excepcionalmente os achados microbiológicos em alusão ao Dia Internacional dos Micróbios. Um dos estudos feitos no nosso departamento foi sobre o perfil clínico e microbiológico das perfurações intestinais em pacientes admitidos no banco de urgência de cirurgia do Hospital Pediátrico David Bernardino e Josina Machel. Durante muitos anos, cultiva-se a ideia de que as perfurações intestinais estão associadas simplesmente à Salmonella typhi. No entanto, os resultados desse estudo mostram uma perspectiva diferente quanto à etiologia das perfurações intestinais, onde podemos constatar nos nossos resultados que, para além das espécies de salmonela, tem outros agentes potenciais que podem causar perfurações intestinais, com destaque a Escherichia coli, que teve uma prevalência de 33,3%, que é comum em idade infantil. Este fato demonstra a necessidade de se atualizar o protocolo de assistência e acompanhamento dos pacientes com perfurações intestinais, e não atuando apenas com achados clínicos, mas sim com evidências do ponto de vista microbiológico. Foi realizado também um estudo comunitário e de extensão universitária sobre o perfil microbiológico e epidemiológico das parasitoses intestinais, com destaque na avaliação do seu impacto na saúde infantil no município do Dande, província do Bengo, no qual, como podemos constatar, vários agentes etiológicos estão envolvidos nas parasitoses intestinais na população infantil, com destaque a Ascaris lumbricoides, com 18,6% dos casos, seguido de protozoários como a Giardia lamblia, com 12,9%, e Entamoeba histolistica, com 8,6%. Esses resultados mostram-nos alguns fatores de risco associados à alta prevalência destas parasitoses intestinais, como é o caso do mau saneamento do meio. As espécies de Ascaris lumbricoides têm uma grande capacidade de fertilização com liberação de um grande número de ovos e, com isso, uma alta facilidade de contaminar o solo, a água e os alimentos, sendo o público infantil mais vulnerável a essas infecções devido ao seu sistema imunológico em desenvolvimento. A Giardia lamblia Entamoeba histolistica tem uma grande resistência ao tratamento da água, sobretudo pelo método de cloração. Estes resultados mostram-nos a necessidade que temos de realizar mais estudos comunitários com projetos de extensão universitária, com o propósito de apoiar as comunidades mais desfavorecidas com rastreios em massa e diagnósticos microbiológicos na população. Assim saudamos o Dia Internacional dos Micróbios. Muito bem. Caminhamos então para a última apresentação destes grupos de trabalho em microbiologia, voltando a Portugal e voltando aqui ao grupo de trabalho em microbiologia da coordenação da rede lusófona, neste caso a nossa colega microbióloga Paula Moraes, que irá apresentar a coleção de culturas de bactérias da Universidade de Coimbra, que é, na realidade, a primeira coleção portuguesa de culturas bacterianas registrada e reconhecida pela Federação Mundial de Coleções de Culturas. E aqui o património genético e microbiológico é da maior importância para não só podermos conhecer o passado, conseguir caracterizar o presente e antecipar o futuro, nomeadamente no que diz respeito a novos agentes infecciosos, novas pandemias, novos perfis de resistência e de infecção. E esta coleção pretende disponibilizar recursos microbianos fiáveis e relevantes para a comunidade científica nacional e internacional, bem como para a sua utilização, potencial utilização, pela indústria e a biotecnologia. Colega Paulo Moraes, o espaço é seu. Eu sou Paula Moraes, sou investigadora no Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra.
sou da Faculdade de Ciências e Tecnologia e, como investigadora, sou microbiologista. Trabalho em microbiologia ambiental e a minha perspectiva perante essa microbiologia ambiental é tentar conhecer os micro-organismos com o objetivo de os vir a integrar em processos mais sustentáveis no futuro. A coleção de culturas de bactérias da Universidade de Coimbra pretende responder tanto à parte de investigação como à sociedade. A coleção de culturas da Universidade de Coimbra, que é conhecida por o CCCB, é uma estrutura do ponto de vista nacional, é uma estrutura nacional, da infraestrutura nacional, reconhecida pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, e guarda, na verdade é esse o termo, guarda bactérias que fornece depois à indústria, já caracterizadas e organizadas e reconhecidas do ponto de vista internacional, uma vez que a coleção é reconhecida pela WFCC, ou seja, pela World Federation of Culture Collections. Do ponto de vista da ciência e da investigação, a coleção fornece aos investigadores e aos alunos a possibilidade de trabalharem sobre as bactérias que são fornecidas e que são recolhidas, garantindo à investigação bactérias para o seu trabalho e desenvolvendo o conhecimento de base em microbiologia. A coleção de culturas tem por objetivo garantir a preservação da biodiversidade ao nível nacional e internacional, uma vez que é uma coleção aberta ao depósito de bactérias por todos os investigadores de todo o mundo. E, por outro lado, tem também a coleção de culturas o reconhecimento de uma estrutura para depósito de biopatentes. Por isso, também um dos objetivos da coleção de culturas de bactérias da Universidade de Coimbra é garantir o depósito de biopatentes, ou seja, micro-organismos que são reconhecidos pelos seus donos como extremamente relevantes em processos industriais. Quando se estrutura uma coleção de culturas, nós temos como objetivo atingir é o facto de nós conseguirmos garantir para o futuro, como eu disse, a biodiversidade, ou seja, sermos uma preservação, um local para a preservação dos micro-organismos, que são muitos, que existem em muitos ambientes, alguns deles provavelmente já desapareceram e por isso já se perdeu a biodiversidade se não fosse o facto de a coleção de culturas a garantir, a ficar com esses micro-organismos. Mas é também como objetivo dar à Universidade de Coimbra e às indústrias da região centro um depósito, um grupo de micro-organismos e um conhecimento e também tecnologias desenvolvidas dentro da coleção de culturas que estão completamente disponíveis para que todos, tanto a investigação como a indústria, façam uso dos micróbios e das tecnologias desenvolvidas dentro da coleção. Para aceder à coleção, nós temos uma base de dados e temos uma página web para a qual as pessoas podem olhar e escolher os micróbios com os quais podem entender ou quererem usar no seu processo. Por isso, nós temos muitos milhares de micro-organismos, mais de 3.000 micro-organismos atrás, aqueles que são para a investigação, que são usados pelos investigadores para olhar para os processos metabólicos, para conhecer os micro-organismos, para descrever novas espécies. E depois temos na nossa página um grupo de micro-organismos que anda à volta da centena neste momento e que são os micro-organismos que já estão caracterizados e que já estão disponíveis para ser utilizados pela indústria ou por quem quiser utilizar fora da Universidade de Coimbra. Estimados colegas, é com muita pena que terminamos aqui a apresentação de todos estes trabalhos.
que unem e reúnem toda a comunidade da microbiologia lusófona, num só espaço, num só momento, para celebrar o Dia Mundial do Microorganismo. Todos os anos a rede se expande, todos os anos as contribuições aumentam. Fica aqui o desafio para o próximo ano, estimularem mais colegas, mais grupos de trabalho de cada um dos vossos países, a partilhar o excelente trabalho que está a ser desenvolvido nas diferentes unidades de investigação na área da microbiologia, que é aquilo que nos une a todos na celebração deste dia e que cada vez mais tem uma relevância para a sustentabilidade do nosso ambiente, do nosso planeta e para a nossa própria sobrevivência enquanto seres humanos neste planeta pequenino e tão ameaçado por tantos fatores e tantas alterações, desde as climáticas, às humanas, às políticas, e onde a microbiologia faz sempre um papel importante, tendo nós todos vivido recentemente um fenómeno microbiológico tão impactante para toda a dinâmica mundial. Meus caros colegas e amigos, em língua portuguesa, obrigado por terem participado, obrigado por nos ouvirem, obrigado por partilharem com todos nós o excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em prol da ciência microbiológica na nossa comunidade lusófona. Até para o ano, se não for antes. Muito obrigado. Adeus, até para o ano. Muito obrigada.